Olá, bom dia. Você já viu falar na Mpox? Pois é um nome estranho para uma doença que surgiu recentemente. Os primeiros casos foram detectados em 2021. A princípio não era uma infecção sexualmente transmissível, mas ao longo do tempo ela acabou sendo comprovada como isso. Mas ela ainda traz muitas dúvidas, a gente não tem muitas informações a respeito. E é disso que nós vamos falar no café de hoje. E quem veio conversar comigo para dar informações sobre essa doença nova, vamos dizer assim, foi a Jocélia Frazão, que é coordenadora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Saúde do Estado. Bom dia, Jocélia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você. Pois é, quando a gente fala da Mpox, ela ainda traz muita estranheza, vamos dizer, até o nome ele é diferente, né? A gente às vezes nem relaciona com uma doença. Mas como foram detectados os primeiros casos aqui? O que me surgiu foi, ela apareceu em 2021, ali perto da pandemia, por aí, mas ela não tem relação nenhuma com a pandemia. Em 2022, foram os primeiros casos notificados, né, no estado do Maranhão. E aí, os contatos sempre, a Mpox, vamos dizer, ela é relacionada a algumas lesões, feridas no corpo, tá? Palma da mão, nas costas, nos pés, e aí com esse contato diretamente com essa pessoa, o Mpox, e aí foi se proliferando, né, transmitindo para outras pessoas. Já vamos dizer assim, no final de 2022, como seguia, né, a investigação da Mpox, muitos para o gênero masculino, né, para o sexo masculino. Era mais predominante no sexo masculino. E isso foi detectando que foi mais assim para homens que fazem sexo com homens. Então, como você colocou, com vários estudos, pela OMS, pelo Ministério da Saúde, foi contactado que ela era uma infecção sexualmente transmissível. E isso foi tratada, né? Ela não tem tratamento direto, mas a gente trata a prevenção dela, né? Com as lesões, dores de cabeça, são vários sintomas, dores no corpo e principalmente quando vai para o médico, ele detecta pelas lesões que está no corpo. Pois é, porque eu acho que ela é uma doença, por exemplo, como falou os sintomas, dores de cabeça, dores no corpo, né? Lesões pela pele, ela pode ser confundida com outras doenças. O diagnóstico ainda está difícil por aqui? Assim, hoje os infectologistas e outros médicos, quando eles observam a lesão mesmo, a ferida, eles já sabem diferenciar. Então, por isso que sempre a gente orienta, procure a unidade básica mais próxima de sua casa. A sociedade civil tem que fazer parte desse processo, né, de investigação, de monitoramento, né, em relação a essa doença que é tão ainda muito nova para toda a sociedade. Mas, assim, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem esse compromisso, está, né, sempre informando, prevenindo o alerta, né, apesar de hoje a gente ainda não ter nenhum caso dessa nova cepa no Brasil. A gente ainda não tem, graças a Deus, graças a Deus, isso. Ah, tá. A gente já fica mais aliviado, né? Então, a política agora é não deixar que se prolifere essa nova cepa e que a gente venha registrar casos, imagina, né? Isso. A gente sabe recentemente que a OMS, né, ela disparou como vamos dizer assim, uma preocupação de saúde pública internacional em alguns países. Então, o Brasil está se prevenindo, né? E o Maranhão, mais do que nunca, nesse processo de planejamento estratégico, buscando os parceiros, para quando chegar aqui a gente já está, vamos dizer, já está na prevenção, prevenindo mesmo, né? E aí a gente fez uma grande reunião semana passada, né, com vários, vamos dizer, internamente, rede laboratorial, rede hospitalar, atenção primária, a vigilância em si, tá? Para a gente já poder alinhar, vamos dizer, fortalecer o nosso plano estratégico. A gente já tem um plano de contingência que foi construído em 2022, a gente só vai readequar no sentido de proteger mesmo, né, de uma qualidade de vida à população maranhense. Entendi. Os primeiros casos surgiram onde? O município? Não, aqui no Brasil, no mundo, de uma forma geral. Os primeiros casos também foi na África, né? Na África, né? E aí depois aqui no Brasil foi em São Paulo e assim foi se proliferando para outros estados. Aqui começou em São Paulo. São Paulo. Então, a África é o primeiro São Paulo. Aí, daí, o primeiro momento que surgiu essa doença, ela foi classificada como o quê? Como uma doença mesmo contagiosa. Contagiosa, né? Estilo sarampo.
né, Ah, catapora, entendi. herpes, né, porque eles são muito parecidos, né, pelas feridas, Pelas vamos dizer, as feridas no as lesões corpo, no as lesões corpo, né? no corpo. Então foi assim desconhecidíssimas, né, até para o Ministério da Saúde, OMS, né, chamou varíola, né, varíola que já foi, né, erradicada há muitos anos. Então entendi. são doenças que Deu para confundir deu as para duas. confundir as duas, então vários estudos, né, e a Fiocruz veio apoiando, então vamos dizer, essas instituições internacionais apoiando como sempre fizeram esse apoio para a gente sempre estar trabalhando a prevenção e a promoção à saúde, né, em todas essas doenças, infecções, agravos que nós trabalhamos. Entendi. A partir de identificada a Sim. doença, começa também um tratamento específico, eu imagino. Isso. Como é que é esse tratamento? A pessoa, depois de identificada que ela é sexualmente transmissível, depois de ver que ela é mesmo uma infecção, qual é o tratamento indicado? Quais as providências que foram tomadas a partir de então? A gente não tem um tratamento ainda específico. A gente trabalha, né, vamos dizer, para controlar a febre, né, controlar todo aqueles sintomas, né, que a pessoa sente. E o primordial é o isolamento. Tá? É o isolamento. Em casa, a gente recomenda que fique, né, conforme as normas nacionais do Ministério da Saúde, é que fique entre 3 a 4 semanas isolado mesmo. Não pode ter contato com ninguém, porque assim, é uma doença que é transmitida ainda no contato, volto a dizer, né, as pessoas é transmitida no pelo contato, não tem então, jeito, e aí né? também a prevenção em relação à relação sexual. Usar preservativo, sim. A camisinha ainda é uma forma, vamos dizer, padrão ouro de prevenção de todas as ISTs. Então, a gente tem essa preocupação em estar distribuindo para todos os municípios maranhenses em relação à camisinha. A prevenção à saúde ainda é a forma primordial de outras infecções e de outras doenças. Imagino o cuidado que se deve ter a partir de então. Quer dizer, as lesões, essas dores, essas coisas, já é um alerta, vamos dizer calafrios, assim. Calafrio, né? Isso, dores no corpo, dor de cabeça. A febre com as feridas, né? As lesões já são a principal, né? Ela não pode nem ser infecção. confundida, por exemplo, com a chikungunya, porque ela vem com a lesão, né? Porque a chikungunya já é articulações. Articulação. E ela vem com a lesão mesmo, diretamente. Assim, é um pouco assim, feio de se ver, mas tem cura, é isso. A promoção e a prevenção à saúde é importante, por isso que eu bem falei. A gente está os três entes, né? Governo federal, estadual e municipal juntos, mas a sociedade civil é muito importante nesse processo, estar junto conosco, né? Nessa promoção e prevenção. Às vezes mora uma pessoa sozinha e está em um alerta. E a sociedade civil é construindo junto com o poder público. Então o governo do estado, ele tem essa preocupação em sempre estar escutando, né? E aqui de antemão a gente vai ter um grande encontro dia 29, né, um encontro sobre a Mpox. O que saber da Mpox, o encontro estadual. Isso é super interessante. Chamando a região metropolitana, todas as secretarias municipais de saúde, a EMAP, que é importante, a gente está alerta lá no porto, né? A Anvisa, junto aos aeroportos, né, do estado. Então a gente vai estar chamando todo, para a gente poder depois fazer o desdobramento para as linhas de cuidado mesmo da Mpox, como rede laboratorial, uma rede hospitalar, quem vai acolher, né, essa pessoa quando estiver com agravo ainda bem... Tem muita coisa pela frente para saber então, como enfrentar essa já está nesse planejamento, doença, né? Pois tá, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, mas você já sabe, é rapidinho, a gente vai só tomar um cafezinho e volta para continuar conversando. Não sai daí que eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o surgimento da Mpox, uma nova doença com uma infecção sexualmente transmissível. E eu estou conversando aqui com a Jocélia Frazão, que é coordenadora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde. A gente falou de uma coisa muito interessante, essa rede de cuidados que vocês estão fazendo, envolvendo, por exemplo, a EMAP, Porto do Itaqui. Essa é uma preocupação que eu imagino que seja crucial, já que a gente não tem muitos casos no Brasil e ela surgiu fora. Como é que vai fazer? Fazer a triagem de quem chega? Como é que vai ser feito isso? Segundo a nossa vigilância sanitária, né,
da Secretaria de Estado da Saúde, eles têm todo um plano quando tem esses tipos de doença que vem, que chamamos de casos importados, né? Que vem de outro país, literalmente. Então já tem um plano de contingência, nós temos o estadual, que entra todos esses parceiros, vamos se dizer. Então ele se tem alguém doente, já nem atraca, mas não desembarca ninguém. Né? Então tem todo um plano, se tem que atracar, então fica todo mundo lá embarcado, né? Como se diz, né? Popularmente. Então tem todo um plano de contingência envolvendo esses parceiros. Então, verdade, não esse pode diálogo diretamente com eles é existido sempre, não para nem o EC, mas quando vem esses alertas, como a OMS agora, né, alertou, que é uma situação de saúde pública internacional, aí a gente já ficou alerta também através dos aeroportos também. Pois é, tá? acho que a prevenção é mesmo o melhor remédio. Se a gente tomar cuidado, a gente acaba não sendo infectado. Com certeza. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção no bloco anterior com relação ao uso da camisinha, que é o padrão ouro da prevenção de qualquer doença sexualmente transmissível. Mas parece que ao longo do tempo, depois que a AIDS deu aquela, vamos dizer, aquela freada aí que a gente viu que o tratamento é eficiente, parece que a gente relaxou um pouquinho, a gente já não ouve tanto falar dessa preocupação com a camisinha. Isso se transforma em realidade para vocês? Porque a gente não para, né? Como você bem colocou, a gente trabalha com todas as infecções sexualmente transmissíveis e a gente trabalha diretamente com os municípios. Às vezes as pessoas mesmo estão banalizando isso, né? Mas a gente não deixa nunca de incentivar o uso. Claro que a gente trabalha com outras prevenções que chamamos prevenção combinada, né? A PEP, a profilaxia pré-exposição, a PEP após exposição, e o teste rápido, né? Como bem colocado, para HIV, sífilis, hepatite B e C. Tem outras estratégias específicas, né? A gestante com HIV não transmitir para o bebê, mas a gente tem que enfatizar que a camisinha, ela previne para todas as ISTs. Pois é, a única forma segura de não contrair. Isso, mas não disseminar disseminar, essa infecção, né? Porque essa doença. A gente percebe que a partir do momento em que a AIDS deixou de ser uma sentença de morte, porque antes quem tinha AIDS já sabia que já tinha aquela possibilidade de não sobreviver, depois de todos esses avanços que a gente tem no tratamento, no cuidado, essa coisa toda, a qualidade de vida e vamos dizer, a expectativa de vida aumentaram também. Isso. E isso deu essa descuidada. Esse comodismo, né? Esse comodismo. Não, mas não tem importância, porque se eu pegar, eu vou ser tratado. A coisa não funciona bem assim, não, mas né? tem que dizer que é uma doença crônica, tu vai viver com uma doença, uma infecção pro resto da vida. E se prevenindo, não, né? Então a gente tenta dialogar, disseminar essas informações da melhor forma que o cidadão, que a sociedade civil se veja no processo, que ela está junto conosco, né? E use essas formas de prevenção. Só com relação à AIDS, voltando um pouquinho, a gente tem relatórios, a gente tem estatísticas que mostrem como ela está se comportando dentro do Estado? Temos. A gente não, assim, os casos não param de aumentar. Ah, mesmo? Isso. E aí hoje é um olhar mais atencioso para a doença mesmo AIDS, não a infecção do vírus, do HIV. Porque tem muitas pessoas que não estão buscando o tratamento, isso, já chegam a ser internados com a doença mesmo, com a AIDS, e aí é uma preocupação muito grande, porque tem aumentado, a gente tinha diminuído muitos casos de AIDS, porque era infectado e controlava com HIV lá, com o vírus, e não chegava até a doença. E hoje, por mais que tenha toda essa informação, como bem você colocou, por mais que tenha aquele tratamento eficaz, né, que você vive anos e anos, né, 40 anos, 50 anos. Com uma certa qualidade de vida, uma qualidade de vida, isso, e a gente tem essa preocupação mesmo, né, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, essa preocupação desses medicamentos não faltarem nos serviços que nós temos distribuído no Estado todo. E aí a gente volta à promoção e à prevenção, que tem que ser mais vista. Eu volto a dizer, sempre vou estar falando da sociedade civil organizada e não organizada. Que é nesse a principal processo. Parceira nesse processo. Tem locais que a gente não consegue chegar, mas está o clube de mães da associação, está o fórum, né, o fórum, então, todos estão lá próximo da comunidade, né? Então a ACS não consegue chegar, o agente de endemias, e dizer que eles são agentes de saúde. Né? Porque, né? E agora, com o surgimento da Mpox, esse nome é estranho. Mpox.
nome científico, né? Com o surgimento agora da mpox, esses cuidados todos, eles voltam a ser, quer dizer, voltam ao holofote. Isso é bom, né? Porque reforça esse cuidado que tem que se ter com as doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente não está mais falando só da mpox, está falando de todas, né? São várias, são para mais de um elenco, assim, vamos dizer, um elenco para mais de 100, né? A gente trabalha mais com essas, porque a gente sabe que essas levam a óbito, né? As hepatites levam a um câncer, então a gente tem essa preocupação diretamente. E a mpox hoje está em evidência, vamos dizer, entre aspas, mas porque é novidade, né? Novidade, muitas pessoas, o que é isso? Aí qualquer feridinha já liga, já quer saber, mas é nesse sentido mesmo. É isso mesmo, é o alerta. Mas é bom despertar essa atenção, na né? atenção de todos. Tô com uma feridinha, tô com alguma coisa que pode ser. Meu vizinho tem isso, olha, e na unidade, será que é? E ver o médico, a enfermeira, a equipe multidisciplinar lá na atenção básica atendendo. Então a gente vem com esse intuito mesmo de várias mãos juntas para poder ficar logo no alerta, no planejamento, né? O primeiro passo mesmo é a unidade básica de saúde? Isso, o primeiro passo é isso. É isso que a gente está, como eu falei no início, a gente vai desdobrar, né? Trabalhar especificamente atenção primária, atenção básica, rede laboratorial, como acolher, né? Essa pessoa que foi detectada. Então, assim, o agente de saúde detectou, bora lá ver. Então, vamos dizer, a porta de entrada é a atenção básica. A atenção básica, e a gente tem esse programa Cuidar de Todos, que o governo do estado aí tem elevancado junto conosco, a Secretaria de Estado da Saúde, que é cuidar de todos os maranhenses de forma integral. Pois pois então, gente, olha, já sabe, qualquer sintomazinho, essa doença é uma novidade, a gente não sabe ainda grande coisa a respeito, as autoridades ainda estão buscando muitas informações para fazer essa barreira para que chegue até a população, mas a população também tem que fazer a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte, aí a gente vai contribuir para que a gente não tenha registros de doenças dessa forma, porque é uma doença sexualmente transmissível e todo mundo sabe os efeitos de uma doença sexualmente transmissível. Seja ela mais basiquinha, como a gente pode falar, aquelas que a gente vê falar desde pequenininha, a sífilis, aquela coisa toda, a herpes, essa coisa toda, mas vamos tratar de todas, porque aí o resultado vai ser bem melhor. Bem melhor. Jocélia Frazão, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, por me ajudar a fazer o café. Um bom dia para você. E a gente só tem a agradecer, a gente se coloca à disposição em nome do governo do estado. Estamos sempre trazendo essas informações que a gente pensa o quê? Cuidar de todos e na qualidade de vida do maranhense. Então a gente agradece muito. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você mais uma vez. Bom dia para você também aí do outro lado que está nos assistindo, que já sabe que eu vou ficar te esperando aqui todo dia às 9 horas da manhã, sempre com muita informação para começar o seu dia. Tchau e até a próxima. Tchau.